Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, 6 e o 7. Diz assim: E o que estava assentado no trono disse: Faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. É interessante que no versículo em foco, Deus dirige a voz ao apóstolo João, aquele que estava assentado sobre o trono. Então a primeira pergunta que surge é: quem estava sentado sobre o trono? De acordo com Apocalipse capítulo 22, versículo 1, o trono pertence a Deus e ao Cordeiro. De acordo com Efésios capítulo 5, versículo 5, o trono é de Cristo e de Deus. Mais uma vez, é repetido aqui: faço nova todas as coisas. Já tratei nos vídeos anteriores sobre cidade nova, sobre um povo novo, mas é importante você frisar que, mais uma vez, agora o próprio Deus está dizendo: eu faço. Algumas passagens que trazem a questão de fazer nova todas as coisas, no capítulo 2, versículo 17, fala de um novo nome. No capítulo 3, versículo 13, o novo nome de Cristo. No capítulo 21, versículo 1, novo céu e nova terra. No capítulo 21, versículo 3, a nova Jerusalém. E agora no capítulo 21, versículo 5, está dizendo todas as coisas. É aqui que completa, tudo se torna novo. Quando ele diz para João: escreve, porque são palavras fiéis e verdadeiras, é como se o próprio Deus estivesse canonizando o livro do Apocalipse, dizendo: é real, vai acontecer. Eu estou afirmando, chancelando esse livro, os acontecimentos que hão de acontecer. Deus dando aí um selo, uma autorização, uma garantia de que é verdadeiro o livro do Apocalipse. Voltando para o versículo: e disse-me mais: está cumprido. Quando o texto diz está cumprido, nós lembramos de Jesus Cristo na cruz quando disse: está consumado. Então o texto diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Quando o texto fala que ele é o Alfa e ele é o Ômega ou Omega, então está se referindo que é o começo e o fim, como ele diz aqui, mas não apenas um começo e um fim. Algumas pessoas interpretam isso trazendo para os nossos dias atuais que ele seria o início e o final da escrita. Dizer que Jesus é o Alfa e o Ômega é também estar confiando na palavra dele, no texto bíblico, no Apocalipse e nos Evangelhos e em toda a Escritura. A parte que mais me chamou a atenção nesse estudo foi quando ele diz assim: a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Olha, por 2 vezes nessa terra, Jesus Cristo pediu água. E as 2 vezes que ele pediu água, ele foi negado. Quando ele estava diante da mulher samaritana, a desculpa foi: o poço é fundo. Quando ele estava na cruz, ele disse: tenho sede, mas também deram-lhe vinagre em vez de água. Agora Jesus Cristo, com amor, com perdão, com misericórdia eterna, ele está dando de graça aquilo que não deram para ele nos momentos em que ele mais precisou de água.
E antes de sair desse versículo, na cruz, as palavras de Jesus foram: está consumado. Mas no trono de Apocalipse foi: está cumprido. Prosseguindo aqui no versículo: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Você observou que o texto fala de quem vencer? Isso aí já está muito debatido aqui, mas ele diz que herdará todas as coisas. Isso também é do nosso conhecimento, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Mas ele diz o seguinte: e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Olha, essa expressão foi direcionada primeiramente a Israel, em Gênesis capítulo 7, versículo 17. Depois, ela foi direcionada a Davi, se referindo a Salomão, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. E ela abrange a toda a igreja, em Gálatas capítulo 3 e versículo 29. Então sabemos que a expressão ele será o meu filho foi retirada de 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, que estava direcionando a Salomão, mas que abrange a toda a igreja. Então, no versículo final, a garantia dos vencedores são de herdar todas as coisas. O texto é claro: herdará todas as coisas, é tudo. Deixa eu ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, que diz assim: se somos filhos, então somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, o texto está deixando claro que somos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, nesse estudo ficou claro Deus concluindo a sua obra, ele chancelando o livro de Apocalipse para que João pudesse escrever e confirmando a adoção e a herança, a segurança daqueles que resistirem até o fim, daqueles que tomarem a cada dia a sua cruz e seguir ao Cordeiro e seguir a Jesus Cristo. Eu queria finalizar esse estudo com 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha se você aprendeu alguma coisa nova, participe conosco. Deus lhe abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.